lá novamente, né? Então, hoje, como eu já tinha falado para vocês, hoje nós iremos fazer a prova, né, do CSS, tá? Então, vamos aproveitar o primeiro momento de aula aí para a gente revisar, tá? Então, como eu tenho a certeza que vocês estudaram, né, para essa prova, então, quando a gente estuda, é natural que a gente tenha dúvidas, tá? Então, vamos tirar esse primeiro momento para a gente revisar, tá? Tirar todas as dúvidas que vocês têm e em seguida a gente faz a prova. Tudo bem para vocês? Hein, pessoal? Vamos lá, interação aí. Me tudo bem. Pronto, beleza, Matheus. Pessoal, o Matheus já percebeu logo no início, né, que hoje eu estou com um cenário novo, né? Então, não estou dando aula de casa, como de costume, e estou dando aula da Microcamp, tá, pessoal? Estou dando aula na Microcamp. Isso quer dizer o seguinte, que hoje nós estamos começando uma nova etapa, tá, pessoal? Estamos iniciando uma nova etapa. Então, todos os professores da Microcamp passam a dar aula da Microcamp, tá? E hoje eu já estava lendo, onde o governo emitiu um decreto, ontem, aliás, um boletim, né, ontem à noite, onde existe a possibilidade, tá, pessoal? Existe a possibilidade do retorno às aulas presenciais, elas serem no final desse mês, tá, para o início do próximo mês. Então, fiquem ligados aí, tá, que assim que o decreto, que vai ser o da cor verde, né, nós estamos no azul e depois nós vamos para verde. Então, o decreto aí verde, ele exatamente libera, por exemplo, as escolas a voltarem, porém, com algumas regras pré-estabelecidas que nós vamos seguir, tá? Então, essas regras aí, vocês vão ficar por dentro delas assim que o retorno ele for estipulado. Mas posso garantir que se tudo continuar assim, tá, com os casos diminuindo tudo, então falta poucos dias para a gente voltar às aulas presenciais. Tá, pessoal? Pessoal, quem começa aí colocando a primeira dúvida, tá? Só para recapitular aqui, ó, na aula passada nós colocamos lá o efeitozinho no botão, nós colocamos para o quadradozinho, acho que foi o quadradozinho que tá, deu certo, beleza. Observe que ele já se movimentou, colocamos lá os efeitos, ó, nas imagens, não foi isso? Para as imagens ampliar, girar e tudo mais, tá? Trabalhamos com colunas, trabalhamos com 3D e por aí vai, tá? Então, assim, vamos ganhar tempo e tentar revisar o máximo possível de conteúdo para que vocês possam fazer a prova, tá? Alguém coloca aí a primeira dúvida, pessoal, esse códigozinho aqui foi da aula passada, como nós vamos começar uma aula do zero hoje, vou fechar aqui, tá? Para a gente começar o conteúdo do zero. E aí, pessoal, quem coloca a primeira dúvida aí, por favor? Ô, professor, me fala um pouco sobre o padding, por favor. Ah, sim. Ó, o padding, a gente usa ele com objetivos de distanciar um objeto das suas margens. Por exemplo, deixa eu ver aqui se eu pego deixa eu ver se eu encontro aqui um conteúdo, já para facilitar aqui na revisão, tá? Então, suponhamos que você cria um retângulo, por exemplo, uma div. Dentro dessa div, você insere, por exemplo, uma imagem e você trabalha com o objetivo de distanciar, por exemplo, essa imagem das bordas. Ou você, por exemplo, posicionar essas imagens em cantos variados da div. Por exemplo, deixa eu olhar aqui, acho que eu olhei aqui, ó, posicionamento, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, isso daqui, ó, nós já fizemos, tá? Nós já posicionamos. Então, eu vou só abrir aqui o link só para comentar, para ficar mais fácil e a gente ganhar tempo com isso. Qualquer coisa a gente faz lá também, para vocês verem na prática, tá? Mas olha só, na parte aqui de posicionamento,
a gente usou aqui um HTML, aliás, um CSS externo, tá? Onde nós basicamente criamos, ó, nós criamos 5 divs, uma div geral, que é essa caixa aqui, ó, verde, ou seja, com fundo verde, e nós criamos mais 4 divs, onde essas divs a gente simplesmente personalizou, colocando uma imagem tracejada, colocamos uma borda com o canto arredondado e tal, tá? Então, o arquivozinho CSS, deixa eu abrir aqui, ó, posicionamento, vou abri-lo aqui, tá? E observa que o padding, que é o que você está querendo saber aí, Matheus, o padding é o distanciamento. Agora, nós temos, por exemplo, o padding left, o padding top. Então, nós temos, na verdade, o afastamento das bordas esquerdas, superior, direita e inferior. E aí você vai aperfeiçoando. Um detalhe é o seguinte, quando a gente usa, por exemplo, o pad, esse afastamento ele corresponde ao afastamento das 4 bordas internas do local onde você inseriu o objeto. Tanto da esquerda, quanto da direita, quanto da parte inferior. Tá? Se a gente usar, por exemplo, podemos usar o padding left, digamos assim, podemos, tá? Sem problema nenhum. Então, a gente vai só distanciar ele da margem esquerda. Por exemplo, nós estamos nos referindo à caixa 1. A caixa 1 aqui nesse exercício é essa primeira imagem aqui, ó, superior esquerda, tá? Superior esquerda. Então, digamos, tá, pessoal, ó, que eu venho aqui, eu vou colocar, por exemplo, 25, ó, no pad eu vou colocar 25. O que é que vai acontecer aqui, ó? Nesse caso aqui, o background, a caixazinha, se vocês observarem, ó, ela já entrou para baixo das outras caixas, né? Porque as caixas elas são colocadas de maneira sobrepostas, umas atrás das outras. Deixa um instante aqui. Então, ó, observe que simplesmente ela veio parar, por exemplo, abaixo das outras imagens aqui, ó. Deixa eu colocar aqui uma do zero, que eu acho que vai ficar mais interessante para vocês, tá? Deixa eu só voltar aqui e criar uma do zero. Só um minutinho. Vou colocar aqui, ó, revisão, tá? Dentro dessa revisão, por exemplo, eu vou criar uma div. Essa div, eu vou colocar, por exemplo, vou criar uma classe para ela, vou dizer que ela vai ser geral, por exemplo, tá? E aqui eu vou criar uma div, só posicionar aqui, ó, vou criar uma outra div, tá, pessoal? E essa div, a gente apenas vai inserir imagem. Na verdade, aqui eu vou deixar ela sem nenhum conteúdo, tá? Vou criar uma classe e vou colocar aqui, por exemplo, caixa, só caixa, um exemplo. Vou colocar ela dessa maneira, tá? Vou salvar. Deixa eu ver aqui que tem gente ali precisando de ajuda. Só um instantezinho, pessoal. Vou colocar aqui, ó, revisão. Deixa eu ver aqui quem é que está precisando de ajuda. Vamos lá, vamos voltar aqui, tá? Já salvamos esse daqui. E aqui, ó, dentro do header, vamos colocar aqui, ó, uma meta, tá? Tem gente entrando aqui. Deixa eu ver aqui se a Maria Clara já entrou ou tá saindo. Ver se ela tenta novamente. E aqui nós vamos criar um CSS. Criar um CSS interno, tá, pessoal?
para a gente fazer algumas formatações. Por exemplo, nós vamos criar aqui, ó, só uma pergunta aí. Alguém pode me lembrar como é que eu faço para iniciar uma classe do CSS? Hein, pessoal, como é que eu faço para criar uma classe no CSS? Usa o ponto. Isso mesmo. Tá, valeu, Matheus. Acho que foi o... Deixa eu ver, o João Vitor, eu acho. Vamos lá. Então, colocou um ponto. Digamos que eu vou primeiro configurar a geral, né? Que é a div maior, tá? Então, geral. Tá? Geral. E mais abaixo aqui, eu vou dizer o seguinte, que a largura dessa div, ela vai ocupar, por exemplo, 40% da tela, tá? A altura, eu vou dizer que ela vai ter 250 pixels de altura, tá? Eu vou dizer que ele vai ter uma border, de, por exemplo, 2 pixels solid blue, por exemplo. Tá? Então, criado até então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir lá o arquivozinho. Revisão. Vamos lá. Pronto. Observe que até então, pessoal, ó, até então, foi criado só essa, tá vendo? Ó, só esse espaçozinho aqui, ó. Tá vendo? Ó? Só essa caixa. Deixa eu verificar aqui se tem mais. Onde está, pessoal? Vamos lá. Agora nós vamos simplesmente personalizar ou criar o comportamento da div caixa, tá, pessoal? Então, ponto caixa, tá? Dentro da caixa, por exemplo, eu vou criar uma largura, por exemplo, onde eu vou dizer que ela vai ocupar 50%. Aí, lembrando que esse 50%, pessoal, ele corresponde, tá? Ele corresponde a 50% dos 40% que eu coloquei anteriormente. Talvez fique até confuso para vocês essa questão de tamanhos, de porcentagem. Mas observe o seguinte, digamos que esses 40% aqui, ele corresponda a 100 pixels, tá? Ela corresponde a 100 pixels. Então, se eu estou utilizando 50% na caixa 2, ou melhor, na caixa aqui, então, se eu colocar aí 100 pixels, 50% de 100, ou seja, ficaria 50 pixels. É uma conta bem fácil. Então, como a caixa está dentro da geral, essa unidade de medida ela fica proporcional ao seu elemento pai, ou seja, a geral, tá? A altura, olha só, a altura, digamos que eu utilizei aqui, ó, 250 pixels de altura. Não quero esses 250 pixels, eu vou colocar, por exemplo, 200 pixels só de altura. Qualquer coisa a gente ajusta ele lá, tá? Ó, vou colocar aqui o pixels, que eu ia esquecendo. Vamos lá. Eu vou colocar aqui um background imagem. Ou pode ser um color mesmo. Vamos lá. Vou colocar aqui orange. Vou colocar aqui orange. Vamos ver como é que ele fica lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vou atualizar e observa que agora dentro da caixa com a borda azul ficou exatamente a caixinha laranja. Aí a dúvida do Matheus, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, padding, por exemplo, ó, vou colocar aqui só padding,
e eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 pixels, tá? Porque eu posso usar porcentagem, posso usar pixels. Vamos lá, fazer aqui um Ctrl S. Vocês vão observar aqui que ela, eu acho que pelo tamanho aqui, na verdade era para ele distanciar um pouquinho aqui, ele não distanciou, só aumentou. Deixa eu ver aqui uma outra possibilidade, tá? Vou colocar aqui um padding left, vou colocar aqui 20 pixels, por exemplo. Vai ficar mais interessante. Não tá dando o resultado que eu quero. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Ele está aumentando, mas ele não está. Deixa eu ver aqui nesse posicionamento. Deixa eu ver aqui. Position, vou colocar aqui absolute. Tá? Deixa eu ver aqui um exemplo, tá? Top. Vou colocar aqui 10 pixels. Left, colocar também 10 pixels. Aumentando. Alguma coisa aqui não está saindo da forma que eu desejo. Ele só aumentou ali o tamanho da caixa laranja. Deixa eu ver aqui. Adiciona aqui, fica melhor. Pronto, tranquilo. Então, ó, deixa eu só fazer um teste agora que eu cheguei no que eu queria. Vou fazer aqui um testezinho. Então, o pad, na verdade, ele só está aumentando aqui o tamanho do objeto dentro daquela área, mas geralmente ele vem com o objetivo da gente distanciar ele da margem dos objetos. Por exemplo, se eu coloco aqui o pad, ele vai se distanciar de todos. Se eu coloco aqui, por exemplo, o pad left, ele só vai se distanciar da... Deixa eu colocar a porcentagem aqui também, pessoal. Estou satisfeito com isso daqui. Ver se eu consigo aqui, tá? Só aumentou aqui. Ele não está dando o resultado esperado, tá? No caso aqui, como ele não está dando o pad, ele não está distanciando, por algum motivozinho ali que tem que analisar, eu posso, por exemplo, colocar aqui um left separado, e eu posso colocar aqui, por exemplo, 10%, digamos assim, ó. Distanciar ele, ó. Observe que ele já se distanciou, tá vendo? Ó? Então eu posso fazer exatamente esse posicionamentozinho aqui. Mas está faltando alguma coisa aqui no pad. Deixa eu só verificar aqui qual é a taxa para dar uma afiladazinha aqui com vocês, tá? Só um instante. Então, ó, por exemplo, se eu colocar aqui top, um exemplo, e eu colocar também 10%, ele vai se distanciar do topo 10%. Agora era para ele funcionar ali com o pad, mas ele não foi, ó. Ou seja, 10% foi pouco, foi muito, vou colocar 5%. Mais no centro, ó. Tá vendo, ó? E se for o caso, por exemplo, aqui eu vou colocar, ó, 30%. Ó. E aí foi mais, vou colocar 20%. E você vai ver que o objeto ele fica centralizado. Então, o pad ele é o distanciamento da borda interna. Só que por algum motivo ali, ele não está se distanciando apenas com o pad. E aí nós utilizamos o left e o top com esse objetivo. Deixa eu ver aqui só se eu encontro aqui qual foi a página que está abordando o left, para a gente explicar melhor aqui.
Só um instantezinho, tá, pessoal? Ó, uma outra forma da gente criar, por exemplo, esse... Deixa eu só cancelar aqui. Outra forma da gente definir, por exemplo, os tamanhos do objeto, nós poderíamos fazer assim também, ó. Background size, e eu poder colocar, por exemplo, largura, que eu coloquei 40%, vou colocar 30% agora, tá? 30% e 250 px. Eu poderia fazer dessa maneira aqui também, ó. Ah, só que nesse caso foi aqui em cima, eu fiz no lugar errado. Peraí, só um instante, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Qual foi a unidade de medida? Usei 50 e 200, né? Deixa eu colocar aqui só para ir filando aqui, ó. Background size, por exemplo, 50% por 200 pixels. Olha lá. Eu teria o mesmo resultado, tá? Então, assim, se você quiser ganhar espaço, vou apagar aqui uma coisa. Não ficou. Não mudou. Deixa eu inverter ele aqui. Ele não foi aqui. Interessante, pessoal. Estão dando errados. Vou deixar ele dessa forma aqui, sem inventar muito. Deixa eu procurar aqui, só um instante, tá? Dar um exemplo melhor de backgrounds. Vamos colocar aqui, fazer outra possibilidade, tá? Olha só. Na verdade, eu tô querendo colocar uma coisa que, na verdade, seria, por exemplo, se dentro da caixa tivesse algum conteúdo, coisa que ele não tem, ou seja, a caixa ela está pura, por isso que ela está aumentando ali errado, tá, pessoal? Ó, então, digamos que eu vou colocar uma tag P aqui abaixo, tá? E eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó. Então, o pad, na verdade, a gente usa nesse caso aqui no texto. Ó, vamos alterar lá agora para vocês verem que vai funcionar, tá? Por exemplo, pad, vou colocar aqui, ó, 20%, por exemplo. Aliás, 20 px, tá? Agora vai dar certo aqui a explicação. Olha só, você vai observar que o texto ele já se distanciou de todas as margens. Mas, digamos, vou voltar aqui, vou deixar os 10, tá? E eu vou colocar um padding top, aliás, padding left, por exemplo, vou colocar aqui, ó, 15, aliás, vou colocar aqui, ó, 20 pixels, tá? Então, se ele tem a margem esquerda aqui, eu peço para ele se distanciar 20 pixels, olha o que vai acontecer, tá? Ele se distanciou aqui, ó, 20 pixels, certo? Observe que até aqui ele se ajustou. Se eu colocar, por exemplo, aliás, já tinha uma aqui, ó, padding left já tinha 2, então não tinha visto. Vamos colocar agora padding top, por exemplo. Tá? Vou colocar, por exemplo, apesar que agora aqui, pessoal, até eu me confundi aqui, ó. Deixa eu fazer um negócio aqui.
dar uma organizada. Vou colocar aqui o tag em tracinho top, tá? Vou colocar aqui 20 pixels. Vamos ver se ele vai descer ali, tá? Ó, bom, agora sim, ó. Observa que ele está a 20 pixels do topo, ó. Então o pad, na verdade, tá? Eu não estava dando certo ali porque eu estava utilizando os objetos errados, tá? Mas observe aqui o seguinte, por exemplo, vou colocar aqui um pad e vou colocar 50%, aliás, 50 pixels, tá? Você vai observar que ele vai descer aqui, ó, 50 pixels. Se eu quiser usar porcentagem, por exemplo, vou colocar aqui, ó, 50%. Quando eu coloco 50%, vocês vão ver que o texto, ele já desceu aqui 50%, tá? Então, ele já desceu aqui. Só que você observa que ele não está mais que 50%. Por quê? Porque existem esses outros valores aqui, ó, tá? Que a gente acrescentou. Por exemplo, deixa eu ver aqui se eu consigo tirar ele dali para ficar mais fácil, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui ele já ficou ali, então deixa eu tirar aqui. Pronto. Olha só. Eu distanciei, pessoal, ó, o texto 50%, ele ficou aqui. Mas observe que a margem esquerda ele ficou muito grudado. Então, não seria interessante a gente ter um texto dessa maneira. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Tag left, ou seja, a esquerda. Digamos que eu vou colocar aqui 10 px, ó, 10 pixels, tá? Ó, fazer um Ctrl S. Ó, e você observa que ele já se distanciou um pouquinho aqui do lado esquerdo, tá? Digamos que eu vou aumentar, vou colocar 20, por exemplo. Olha lá, já aumentou, já foi para 20. Se eu aumentar, por exemplo, aqui, eu vou colocar uns 40 pixels aqui, ele não coube aqui na frente o texto, o que é que acontece? Ele já vem aqui para baixo. Por exemplo, vou colocar 60 pixels. 60 pixels. Observe que ele ficou 60 pixels da esquerda, tá? Então, com isso, eu posso escolher, por exemplo, eu não quero que ele desça mais 50%, eu quero que ele desça 20% apenas, tá? Então, observe que ele só desceu 20%. Eu posso, por exemplo, ao invés de usar o left, posso utilizar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, direita. E eu informar, por exemplo, que ao invés da base, ou seja, do distanciamento, ser a partir da borda esquerda, ela vai ser a partir da borda direita. Ó. Olha a diferença que vai ficar aqui. Ó. Então, ele empurrou da direita para a esquerda. Aí você vai dizer, ficou muito. De fato, ficou muito, vou colocar 40 pixels. Ó. Vendo? Aí já fica lá. Mas você diz, ainda não ficou do jeito que eu quero. Posso usar as duas? Pode, ó. De left, aqui, ó, 10 pixels. Então, você pode posicionar o objeto da forma que você quiser. Por exemplo, digamos que eu vou diminuir aqui, tá? Vou colocar 20, vamos ver se ele vai 20 e 20, vamos ver como é que ele fica. Ó, já ficou aqui mais no centro, tá? Ó, já ficou mais no centro. Se fosse o caso, você poderia colocar um background, um exemplo, background color, e você colocar, por exemplo, um RGBA, ó, e seguir aquele caminhozinho que eu mostrei. Por exemplo, para cada letra você cria um 0, 0,0.0, tá? Então, se eu misturar, por exemplo, vamos lá, o red e o vermelho, vou colocar 100,
E o azul eu também vou colocar 100, tá? Só que a transparência eu vou colocar 0,5. Poderia fazer dessa forma aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, você poderia criar esse espaçozinho aqui, certo? Aí, se for o caso, por exemplo, deixa eu ver aqui, viu? Se esse aqui vale 30, eu acho que ele só vai aumentar ali, ó. Ele só aumentou ali. Observe que você criou uma caixa, basicamente, e essa caixa você colocou as cores divididas, por exemplo. Você pode colocar o meio a meio. Você pode colocar aqui, por exemplo, um color branco, por exemplo, ó, um texto branco. E aí você pode usar a sua criatividade, sem problema nenhum. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: nós temos um objeto e cada objeto nós temos uma margem, né? Nós temos uma margem. E o padding, ele vem exatamente com o objetivo de você distanciar o objeto dessa margem aqui, por exemplo, da margem esquerda, margem superior, margem direita e margem inferior. Então, você pode posicionar os objetos aí, sem problema nenhum, tá? Um exemplo, se você quisesse colocar 2 textos, se fosse o caso, aí você poderia criar, por exemplo, para o parágrafo 1, você poderia criar, por exemplo, um ID, e essa ID você coloca lá, texto 1. Aí você cria outro parágrafo, por exemplo, coloca texto 2, e você coloca um ID, por exemplo, texto 2. E aí você pode posicionar dentro dessa caixa um texto na parte superior e um texto na parte inferior. Tá? Você pode escolher isso sem problema nenhum. Ok, pessoal? Por exemplo, outra coisa que você pode fazer aqui, ó. Padding bottom, que é inferior. Digamos que você coloca aí 10 pixels. Vamos colocar aqui 10 pixels para a gente ver como é que fica. Esse ajuste, ó, você sabe que ele já apareceu um ajustezinho aqui, ó. Eu vou só diminuir aqui, tá? Vou deixar 20, só para vocês verem aqui como ficaria. Tá? Então, já diminuiu ali e observe que ele já distanciou aqui. Se no padding, por exemplo, você coloca aqui, vamos colocar o 20 aqui para ver como é que ele fica, tá? Ó, observe que ele já fica mais no meio aqui. Então, assim, você pode posicionar o texto ou o objeto em qualquer posição que você deseja, tá? Então, isso daí seria o distanciamento das margens internas. Ok? Entendeu, Matheus? Ou entendeu aí todo mundo? Entendi, agora. Pessoal, mais alguém aí tem alguma dúvida? Kevin, João Vitor? Hein, pessoal? Professor, qual a diferença de pixels e porcentagem? Primeiro, quando você usa o pixels como unidade de medida, ele vai ser uma unidade fixa, independente do tamanho da tela, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu só mostrar a partir desse retângulo aqui, deixa eu só dar uma analisada aqui para mostrar para vocês na prática. Por exemplo, eu estou utilizando, ó, na unidade de medida aqui, ó, para o geral, ou seja, para aquela, deixa eu ver aqui se tem mensagens. Então, João Vitor, para quem estudou, cara, vai ser boa. Agora, para quem não estudou, e olha que eu facilitei a prova, viu? A prova ainda está fácil. Mas para quem não estudou, óbvio que vai ter dificuldades. Então, ó, pessoal, eu estou utilizando aqui na largura, eu estou utilizando a porcentagem, ó. Olha só o que é que vai acontecer aqui. Eu vou diminuir o tamanho da tela. Observe aí que eu diminui o tamanho da tela, ó. Tá vendo que o tamanho lá do azul, por exemplo, a linha azul, ela se ajusta a 40% da tela, independente do tamanho da tela, tá vendo? Ó? Independente do tamanho da tela. Eu vou colocar isso daqui lá em pixels para vocês verem o que vai acontecer. Por exemplo, ao invés de eu utilizar 40%, eu vou utilizar 500 pixels, tá? Na largura, por exemplo. Olha o que vai acontecer. Eu vou atualizar, ficou mais ou menos a mesma largura que estava, e agora eu vou restaurar a tela.
Tá vendo que o tamanho do retângulo azul aí ele não se modificou, ele ficou exatamente igual? Lembra que eu já expliquei para vocês a questão da responsividade? Ó, eu estou movimentando aqui e ele simplesmente não diminui, ó. Tá? Ele não diminui. Vocês talvez vocês não consigam ver aí, mas observe que abaixo ele criou uma barra de rolagem, ó, para a gente mudar puxar a barra de rolagem para um lado e para o outro. Então, quando a gente usa o pixels, quer dizer que aquele objeto ele vai se ajustar proporcionalmente para qualquer tamanho de tela. Se a pessoa abrir no celular, por exemplo, ele vai ocupar 40% da largura da tela do celular. Se ele abrir no tablet, ele vai ocupar 40% da largura do tablet. E se a gente usar o Pixels, ele vai ser aquele tamanho independente do celular. Aí, veja bem, você coloca uma largura de 500 pixels, mas você pega um celular e ele tem 324 pixels, se não me falha a memória. Aí, quer dizer, no celular vai aparecer uma barrinha de rolagem abaixo, para que você possa deslizar e visualizar o objeto de forma inteira, tá? Então, quer dizer, quando você usa o pixel, você deixa o objeto com aquele tamanho exato, ou seja, ele não aumenta nem diminui de acordo com a janela. Mas quando você deixa, por exemplo, a porcentagem, ele é ajustável. Esse ajustável a gente chama de responsivo, ou seja, ele passa a ser uma aplicação responsiva, que ela se adequa a cada tamanho de tela. Aí você vai dizer o seguinte, professor, quando é que eu vou utilizar a porcentagem enquanto eu vou utilizar o pixels? Pessoal, olha só, é uma análise de quem está desenvolvendo, porque tem horas que a gente quer que aquele tamanho ele fique fixo, mas tem horas que a gente quer que aquele tamanho fique responsivo. Então, assim, vai ser relativo de acordo com a necessidade de vocês. Por exemplo, você vai desenvolver um aplicativo. Um exemplo. Se você quiser, você já pode criar ele, por exemplo, responsivo para vários tamanhos de celulares, digamos assim. Mais um exemplo. Você vai desenvolver ele para uma marca. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, tem gente entrando. Beleza. Então, quando você usa o pixel, é porque você quer fazer um objeto, ou quer inserir uma imagem, que ela fique no tamanho fixo. Se você usa a porcentagem, ele vai se ajustar a vários tamanhos de tela. Tá? Então, hoje o conceito é mais claro que a gente use responsivo, porque existe mais de 200, tá, pessoal? Existe mais de 200 tamanhos de tela. Então, quando você deixa responsivo, ele vai se ajustar a esses mais de 200 tamanhos de tela. Quando você deixa, por exemplo, o pixel, quer dizer, ele só vai estar ajustado àquele tamanho que você criou. Certo? Deu para entender, Matheus? Deu. Então, de agora em diante, eu vou só usar o porcentagem, porque eu faço no celular e o senhor, às vezes, visualiza no computador. Isso, aí, exato. Ajuste. Exato, Matheus, é isso mesmo. Quando você deixa no porcentagem, quando ele abrir para mim, ele vai abrir exatamente da forma que você está vendo no celular. Quando você usa pixels, aí você vê da forma do celular, mas quando eu abro no computador, que é uma tela maior, já vou ver de uma forma diferente. Tá? Entendi. Tô ligado. Deu? Pronto. Vamos lá, pessoal, mais dúvidas aí? Pessoal, será que só o Matheus aí estudou? Pessoal, quem pode me lembrar aí, que eu já esqueci, qual o significado aí do CSS? O que quer dizer CSS? Hein, pessoal? O que quer dizer aí CSS? É folhas de estilo em cascata no português, eu acho. Isso, exatamente, Matheus, isso mesmo, tá? E no inglês aí tem o Cascade Style Sheet, tá? Que seriam as iniciais.
Quem pode me ajudar aí, por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui, tá? Deixa eu escolher alguém aqui que possa responder para a gente. Deixa eu ver. Alan, é você o sorteado. Alan, quais os tipos de CSS que nós podemos trabalhar? Alan, pode responder no microfone, viu, meu bichinho? Ou no microfone. Se for o caso, pode mandar no WhatsApp. O importante é que você responda, tá? Olha, acho que vem aqui no... Esqueceu, Alan? Ô, meu bichinho, estudou. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Michele, quais os 3 tipos de CSS que nós podemos trabalhar? Ei, Michele, pode ser pelo chat, pode ser no WhatsApp. Só vou precisar que você responda. Não, tá digitando no meu celular. Pronto, pode falar, estou me ouvindo. São o estilo externo. Sim. Eu só me lembro de 2, externo, incorporado. Não. Agora o outro, não estou lembrando. Não, esse incorporado aí, assim, na verdade seria, eu posso até aceitar, né? Mas seria outro nome. Então, nós temos 3, por exemplo, Clara. Maria Clara saiu, meu Deus. Vamos lá, deixa eu ver aqui, viu? Kevin, fala aí pra gente quais os 3 tipos de CSS que nós podemos trabalhar. É o externo, o interno. Sim. E o outro... o outro fugiu da mente agora. O outro fugiu da mente, certo. Deixa eu ver aqui. Fátima, fala aí pra gente, os seus colegas já respondeu 2, só falta 1. Então, nós temos 3 tipos de CSS. Nós podemos trabalhar de 3 formas diferentes, na verdade. Nós podemos trabalhar com o interno, o externo, só está faltando 1, Fátima. Deixa eu ver, acho que a Fátima mandou no WhatsApp. Vamos ver. Ei, Fátima, como é que você vai fazer a prova, hein, Fátima? Deixa eu ver aqui. João Vitor, fala aí pra gente, João Vitor. O inline. Inline, muito bem. Valeu, Alan. Valeu, Alan. Valeu, João Vitor, né? Então, pessoal, olha, lembra que eu falei para vocês, pessoal, como é que vai ser a prova de vocês? Tá? Vai ter para vocês escreverem, vai ter para vocês marcarem X, então eu vou dar um códigozinho e vocês vão dizer o que é que esse códigozinho vai implicar, tá? E vai ter também a parte prática, tá? Você vai ter a parte prática. Então, quer dizer, é importante, e olha o que eu já venho dizendo, pessoal, estudem, né? Não deixem para a última hora, não. Eu venho sempre cobrando isso para vocês, tá? Porque eu sei que, primeiro, digamos que é o primeiro contato que vocês estão tendo aí. Se vocês deixarem para o final, fica complicado. Nas aulas, vocês dizem que entendeu. Agora, eu quero saber como é que vai ser na prova, o resultado que vocês vão me dar na prova, tá? Na prova, só vai cair o que vocês viram. Agora, se vocês não estudaram, aí vai ser complicado. Estou fazendo só perguntas simples. Por exemplo, tá?
Quem me responde aí, como é que eu posso fazer um comentário no CSS? Como é que eu posso gerar um comentário no CSS? O senhor coloca barra e asterisco. Barra e asterisco. E agora? E asterisco barra. E asterisco barra. Muito bem, Matheus. Isso mesmo, tá? Asterisco barra. Tranquilo? Olha lá, eu posso fazer um comentário, tá? Vamos lá, pessoal. Arrocha o pau aí me perguntar. Aproveitem, tá? Aproveitem o momento, porque se as dúvidas aparecerem na prova, eu não lembro de nada, tá? Eu não lembro de nada. Então, deixa eu ver aqui se eu posso ajudar vocês em mais coisas. Dá uma olhadinha aqui. Por exemplo, alguém pode me dizer qual é o nome dessa partezinha aqui, ó, na regra CSS? Qual o nome dado a essa parte que eu selecionei aí, ou seja, esse ponto caixa? O seletor classe? Isso, exatamente, Matheus, perfeito, isso mesmo. Isso daí é um seletor de classe, né? Um seletor classe. E esse aqui, que é a letra P? Qual é o tipo de seletor? O seletor elemento ou a própria tag? Isso, ou pode ser chamado de seletor de tag, né? Então fiquem ligados aí, tá? Aí nós temos seletor de ID, por exemplo, né? Que nós já trabalhamos com ela. Alguém me diz aí como é um seletor universal? Como é que eu faço para criar um seletor universal? Hein, pessoal? Como é que eu faço aí para criar um seletor universal? Coloca o asterisco. Exatamente, pessoal. Então, se eu vou criar aqui, ó, valeu, Matheus, muito bem. Olha, pessoal, parece que só o Matheus estudou, porque o Matheus está respondendo tudo. Ó, colocou um asteriscozinho, abriu a chave, e aí a gente coloca um seletor universal. Então, esse seletor universal, nós colocamos quando nós queremos fazer uma declaração, que essa declaração, ela será comum para todo o conteúdo da página, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui outra ideia, tá? Vamos colocar aqui deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês aqui. Como é formado, olha só, como é formado a sintaxe do CSS? Alguém me diz aí? Como é formado a sintaxe do HTML? Eu tenho aqui, ó, eu tenho uma sintaxe, mas eu gostaria que vocês me falassem como é a estrutura dessa sintaxe. Ou, por exemplo, como é a regra do CSS? Como é formada uma regra do CSS? Por exemplo, digamos que eu coloque aqui, ó, vou colocar aqui um seletor universal e eu vou colocar assim, ó, fonte, family, por exemplo, Arial, por exemplo. Isso daqui eu tenho uma sintaxe, tá? Isso daqui é uma sintaxe. Como é que a gente pode explicar? Observe que a sintaxe, para cada parte, ela tem uma cor. Então, cada cor tem um nome. Como a gente pode chamar cada uma dessas partes? Vamos lá, João? Vamos lá, Matheus, pode falar. Elemento, propriedade e valor. Exatamente, cara. Ó, o segredo da gente conseguir usar o CSS é você entender a sintaxe do que ele é formado. Quando você entende essa sintaxe, essa estrutura, tá? Fica bem mais fácil para a gente trabalhar. Agora, se você, por exemplo, ainda não entendeu que ele é formado de um elemento, que ele é formado de uma propriedade e que ele é formado de um valor, aí, meu amigo, paciência, vai ter que estudar, entender
para que você consiga usar o CSS de fato, tá? Então, a primeira coisa para você saber o CSS é você entender essa estrutura aqui, tá? Deixa eu ver mais aqui. Pessoal, mais alguma pergunta? Matheus, se tiver alguma, pode fazer. Deixa eu ver se eu consigo ajudar vocês aqui, né? Vamos lá, pessoal, podem fazer perguntas, tá? Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Ó, Ô, professor, oi. eu olhando aqui, tem background attachment, é por aí, eu acho. Isso, deixa eu dar só uma olhadinha. Lembra qual é a página dele? Não. Deixa eu ver aqui. Uma olhadinha aí na página, fica mais fácil. 51. Tem lá as propriedades do fundo. Página 51. É que lá tem as propriedades do fundo, só que ele é na página 56. Você não está no HTML, não? Não, tô no CSS. Ah, tranquilo, tranquilo. É 56. 56. Beleza, isso mesmo. Ah, tranquilo. Esse background attachment, ele simplesmente informa se o background ele vai subir. Por exemplo, quando você desce a barrinha de rolagem aqui, ó, por exemplo, estou descendo a barrinha de rolagem, você observa que o texto aqui, ó, ele vai subindo, enquanto eu vou descendo a barrinha de rolagem, o códigozinho ele vai subindo, tá? Então, quer dizer o seguinte, no attachment, eu posso fazer o seguinte, na hora que eu descer, um exemplo, a imagem, ela vem descendo, ou seja, o background, ela vem descendo junto. Basicamente, corresponde a isso. Vamos fazer isso aqui na prática, para vocês verem como é que funciona, tá? Deixa eu só pegar aqui um exemplozinho para a gente colocar, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui onde eu posso inserir. Deixa eu ver se ele vai funcionar aqui, tá? Vou tirar esse laranja. Vou colocar aqui não. Vou deixar esse lá. Vou colocar aqui um background imagem. Porque é onde se eu deixar só uma cor, você não vai perceber quando ele sobe ou quando ele desce, né? Vou colocar aqui o URL, tá? E eu vou buscar aqui uma imagenzinha dentro da pasta de vocês, ó. IMG, por exemplo, deixa eu ver aqui o que é que eu vou colocar. Vou colocar essa daqui. Tipo de arquivo JPEG. Então, ó, IMG barra o nome do arquivo JPG, tá? Vamos ver lá só se ele está aparecendo direitinho lá. Pronto. Observa que já está a imagenzinha lá, tá? Deixa eu ver mais aqui o que é que ele pede. Tranquilo. Primeiro, observa que a imagem ela é grande para o tamanho do espaço, então só mostra um cantinho da imagem. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Pode ser aqui no final, pessoal, ó. Ou se você, já que você está trabalhando com a imagem, você pode fazer aqui abaixo, tá? Do background. É questão de organização aí, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Background repete. Cadê aqui, ó? Background. Vamos lá. Background repete. Vou colocar aqui, ó. Não repete. Por exemplo, olha lá agora. Não. Quando a gente aumentar ou diminuir, ele não aumentou, tá? Deixa eu ver aqui. Background. Deixa eu ver o que ele mais pede aqui. Background position.
Deixa eu procurar aqui. Cadê? Ground position. Aí a posição ele colocou a center. Tá? Vou colocar center. Ele vai pegar só o centro aqui, ó, da imagem. Tá? Interessante que a gente vê se ela vai subir ou descer, mas aqui ele pegou só o centro da imagem. Quando, por exemplo, outra coisa, viu, pessoal? Vou aqui abrir um monte de espaço só para vocês verem, porque só vai ver esse efeito aqui, ó. Por exemplo, BR, vou agilizar aqui porque eu quero que apareça uma barrinha de rolagem, tá? Ó, Ctrl V, vou criar um monte de espaços aqui. Apareceu alguma barrinha de rolagem lá. Observe que apareceu a barra de rolagem, ó. Vou abrir mais um espaço para até a imagem sumir ali, tá? Pronto. Olha só, a imagem aqui, ó, ela vai subindo, quando eu vou descendo a barrinha de rolagem, observe que ela vai sumindo, tá? Mas se eu vir aqui, por exemplo, e colocar, cadê aqui? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, background esse ataque que eu vou colocar, por exemplo, fixed, ó, colocar fixed. Olha o que é que vai acontecer. Vamos ver aqui. Quando eu descer a barrinha de rolagem, ele ficou da forma ali, tá? Então ele ficou o padrão, ele vai descendo. Então vamos alterar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, scroll. Tá? Scroll é a barra de rolagem. Vamos ver aqui como é que foi que ele ficou. Oh, não. Uma coisa. Mas ele tem aqui uma... Deixa eu ver aqui uma outra possibilidade, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo aqui posicionar ele de uma forma mais interessante. Aqui, viu? Eu tô só fazendo uma adaptação e às vezes a adaptação ela não aplica para o que eu quero. Ainda não deu certo. Deixa eu ver aqui um outro exemplo. Já sei. Agora ele vai. Ele vai. Também não vai. Deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu fazer ele aqui diferente. Fazer ele aqui de outra forma, tá, pessoal? Porque ele não está dando o efeito que eu gostaria, não. Deixa eu refazer ele aqui. De acordo com o que está com o livro, porque às vezes a gente vai ganhar tempo e termina perdendo. Vou deixar ele purinho assim mesmo, só que, deixa eu ver aqui, viu? Nessa div, como eu tenho várias divs já ali, eu vou criar uma class e eu vou colocar a imagem, por exemplo, tá? Vamos fazer ele agora. No artigo aqui seria exatamente a mesma lógica que eu usei, mas ele não deu certo.
Então, vamos colocar aqui 800 pixels de altura. Uma border. Solid. 2 pixels. Blue. Deixa eu ver se ele acrescenta mais alguma coisa. Tranquilo, só isso daí. Aí mais abaixo, eu coloquei lá ponto, imagem, tá? Só verificar que está exatamente certo. E agora eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, um background. Vou usar aquele mesmo background lá, pessoal, só para ganhar tempo aqui, ó. Background imagem. Em seguida, eu vou colocar aqui uma altura 250 px. Altura, eu vou colocar 350 px. Aliás, largura 250. Aliás, altura 250 e largura 350. Vou colocar aqui um background color. Vou colocar orange. Vou colocar mais. Background repete. Não repete. Basicamente foi o que eu fiz, tá, pessoal? Não sei porque ele não deu certo. Background position. Esquerda e top, na verdade. Esquerda e top. E agora o background se ele deu certo agora. Basicamente o que eu já tinha feito. Pessoal, ó, observa que ela fica aqui no topo, tá? Ó, observa, vou apagar essa primeira caixa aqui para não confundir a gente, tá? Ó, só apagar ela aqui só para não. Cadê aqui, ó? Geral. Isso aqui. Vou apagar aqui só para vocês verem o que é que vai acontecer. Basicamente já foi o que eu tinha feito, pessoal. Ó, observe quando eu vou descendo a barrinha de rolagem, ó, a imagem ela vai, que é o normal, tá? Mas ela ficou fixa na parte superior, tá? E ela vai, ó, descendo. Se eu vim aqui colocar, por exemplo, na propriedade e eu colocar scroll, vamos ver como foi que ele ficou. Ó, observe que eu desço, mas a imagem ela fica lá, ó, tá vendo, ó? Ela não altera a imagem. Não sei se vocês conseguiram perceber aí. Ó. A imagem, ó. Olha a diferença aqui, ó. Tá vendo, ó? A imagem ela ficou fixa, tá vendo, ó? E a barrinha vai descendo e ali ela vai sumindo aos poucos, ó. Mas ela tá fixa, tá? Se eu vir aqui e eu colocar o scroll novamente, ó. Vamos ver a diferença. Ó, tá vendo que ela fica lá, ela não vai sumindo, tá vendo, ó, dentro daquela caixa. Eu vou tentar aumentar essa caixazinha aqui, para ver se ela fica mais interessante, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui. O pixels, eu vou colocar 600 de altura, porque eu sei que a imagem ela é grande. Vamos ver Professor, se Oi. a prova vai ter o mesmo tempo, né, normal das outras, ou vai ser menor o tempo dessa? Não, vai ser maior. A parte prática vai ser maior. A parte prática vai ser maior. Mas a parte teórica lá, não.
Vai ser 40 minutinhos para vocês responderem aí. Tá? Então, ó, eu acho que agora aqui ficou mais claro para vocês. Ó, eu vou descendo a barrinha de rolagem. Ó, a barrinha de rolagem ela vai descendo, mas a imagem ela fica fixa. Ó. Tá vendo? Ó, que foi o fixo aqui, ó, que eu coloquei. Ó. Tá vendo? Ó? Vou descendo e a barrinha de rolagem, a imagem fica fixa. Se eu colocar novamente o scroll, olha a diferença. Ó, tá vendo que ela não fica, ela vai subindo. Ó. Isso aqui é o padrão, na verdade, né? Essa scroll já é o padrão. O fixo, geralmente, quando é que o pessoal usa, pessoal? É a questão do fixo. Por exemplo, o pessoal usa no menu, naquela barra de cima, no menu, porque você vai descendo a barrinha de rolagem, mas a imagem lá, ela fica perfeita. Aliás, o menu vai descendo junto, tá? Pessoal, deixa eu só fazer uma frequência aqui rapidinho, só um instante. Tá? Deu para entender aí essa partezinha aí desse background attachment, né? Quando você quer deixar a imagem girando, aliás, rolando junto com a barra de rolagem, você quer deixar ela fixa, um dos dois. Entendi agora. Entendeu? E aí, pessoal, mais dúvidas? Mais dúvidas? Hein, pessoal, mais dúvidas? Aproveitem aí para tirar as dúvidas de vocês, pessoal. Aproveitem, tá? Aproveitem. E aí, podemos fazer a prova agora, já que vocês não têm mais dúvidas? Hein, pessoal? Sim. Por mim tudo bem, tá bom. Quem mais aí? E aí, João Vitor? Kelvin? Zero dúvidas, podemos iniciar. Podemos? João Vitor, José Matheus, Maria de Fátima, Maria Miquel, podemos começar, né? Beleza, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza, vou disponibilizar para vocês. Aliás, deixa eu só logo explicar para vocês como é que vai funcionar essa prova, tá? Eu dividi a prova em duas partes, tá? Então, a prova só tem apenas 6 questões, tá? São 6 questõezinhas que a prova tem. Então, as primeiras 5 questões são questões teóricas, de marca X, tá? De descrever, como eu já expliquei, vou dar um código para vocês dizerem o que é que vai acontecer. E a 6ª questão, ela é uma questão prática, tá? Ela é uma questão prática, ok? Então, para a parte teórica, eu recomendo que na parte prática vocês façam logo um print no celular de vocês, ou para quem está usando o computador, faz um print e já deixa separado, tá? A primeira parte da prova, ou seja, as primeiras 5 questões, vocês terão 40 minutos para responder. Tá? 40 minutos para responder. Dá tempo de sobra de você responder. Tá? Agora, se for pesquisar, não vai dar tempo não. Certo? Quando vocês terminarem a parte prática, vocês vão enviar. E aí vocês vão saber quantas vocês acertaram lá das 15. Tá? Só antecipo o seguinte. Se por acaso tiver algum casozinho que eu estou vendo em algumas turmas, por exemplo, um engraçadinho, vai lá, eu estou querendo ajudar vocês, vai lá, responde qualquer coisa, só para ver as questões corretas no final, eu vou anular a prova de todo mundo, tá? Por um, todos vão pagar. Eu vou anular a prova de todo mundo e a gente vai fazer outra prova, só que em outros módulos, tá? Não vai ser mais nessa, certo? Então, não queiram usar de esperteza para querer descobrir quais são as questões verdadeiras, certo? Se eu pegar alguém, eu vou anular a prova de todo mundo, ok? Então, faz as primeiras 5 questões, envia, tá? Faz, envia, ok?
A parte prática, olha só, a garapa que eu dou a vocês. A parte prática, eu vou aceitar ela até amanhã, certo? A parte prática, vocês têm até amanhã para me entregar. A parte teórica, 40 minutinhos. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? E pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Deu para entender? Deu. Tá avisado, tá? Pessoal, sendo assim, tá? Vocês estão liberados. Boa sorte na prova. Eu vou disponibilizar o link da prova no grupo da turma, tá? E lembrando, 40 minutinhos. Depois disso, a prova ela é bloqueada, tá? Quem não respondeu, não responde mais. Ok? Então, 40 minutinhos lá. Estão liberados, tá? Eu já vou disponibilizar lá.